possa usufruir o sistema de segurança social, digamos assim, por um período, né? E que depois ela possa andar com as próprias pernas. Acho que esse é o grande recado que a gente tem para passar, que é o recado da autonomia. A gente não quer ninguém dependente da política social por muito tempo. Senão, esse é o principal significado de que a política social não vai bem. É quando as pessoas ficam dependentes dela, né? Porque ela não resolve. Bom, então, a ideia é um pouco essa, a criação de um sistema único de assistência social. Isso é uma política nacional. A gente vem capacitando as organizações sociais, e o que eu gosto de citar é que é uma definição de prioridades conjuntas, objetivos e metas comuns, sempre tendo o interesse público local, especialmente o território, como o ponto mais importante de partida. Sempre os princípios da assistência social hoje baseados daqui para frente, né? Na universalidade, ou seja, todos podem ter acesso, os que precisam. Centralidade na família é importante novamente colocar, porque nós temos que fortalecer as famílias, né? Há pouco tempo atrás, mas a família hoje não é mais a família pai, mãe e filhos. Não importa. Não importa que família que é. Importa que, seja como ela estiver naquele momento, é o núcleo familiar que nós temos que fortalecer. A questão dos direitos, da participação, né? Não tratar a população como uma população que não sabe das coisas, né? Coitado, eles não sabem, vamos lá ensinar. Não. É chamar a população para descobrir junto, para ensinar junto, para crescer junto. A questão da descentralização e a questão do que eu chamei aqui no final de territorialização, ou seja, o mais importante é o território. Não adianta pensar a cidade como um todo, né? São Paulo é uma cidade-estado. Então nós temos que pensar cada território, cada bairro, cada distrito com as suas peculiaridades, com os seus problemas e com as suas soluções. Bom, hoje a gente trabalha o campo da assistência social, identificando quem são os usuários do nosso sistema e quantos são eles. Por que isso é uma mudança importante? Porque até pouco tempo atrás as organizações sociais cuidavam dos seus pobres. Cada uma tinha lá os seus, não é isso? Eu cuido dos meus, ele cuida dos dele, ele cuida dos dele, ele cuida do... Em geral, muito vinculado ao território, né? Eu atendo lá na Vila Jacuí, eu atendo lá no Jardim Helena, eu atendo aqui em Itaquera, né? Então, o que a gente percebeu? Primeiro, ninguém atende as necessidades da família como um todo se atender dessa forma. Porque você atende assim, as crianças. Bacana, bonito, parabéns, viu? E quem atende os idosos daquela família? Aí é outra coisa. E quem atende o adulto? Quem sabe se aquele adulto fez o MOVA, ou precisa fazer lá o EJA, né? Quem sabe se ele fez uma qualificação profissional? Será que a mãe tem algum programa de geração de renda? Está recebendo Bolsa Escola, ou Bolsa Família, ou Renda Cidadã, ou Renda Mínima? Então, o que nós percebemos? Que não adianta cada um cuidar do seu. Nós temos que cuidar do conjunto. E para cuidar do coletivo, da comunidade, é importante que as organizações conheçam o seu usuário de forma integral. De 0 a 6, de 6 a 15, de 15 a 24, os adultos, os idosos. E o governo tem que saber. Porque, em última instância, o governo é que paga. Ou pode pagar. Ele pode financiar. Então, para que o governo financie, o governo, eu estou dizendo, as três esferas de governo. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Quem cuida da gente é o município, está certo? Era o princípio do nosso saudoso governador Montoro. Descentralização e participação. As pessoas não vivem na União. As pessoas não vivem no Estado. As pessoas vivem no município, na cidade. E dentro de uma cidade-estado como a nossa, né, cidade-país, as pessoas vivem na subprefeitura. Então, quem tem que ter força de ação junto às pessoas é o subprefeito e sua equipe. Né? E as organizações sociais têm que se reunir em torno disso. Para isso a gente precisa ter um cadastro das famílias, saber quem são, saber onde moram,
Está aí a questão da territorialização. Onde elas moram? Identificar onde elas estão. Porque aí a gente consegue saber como elas estão, o que elas precisam, o que nós podemos oferecer. E olha, gente, vou contar para vocês, eu vi várias organizações andando por esse mundão afora da cidade de São Paulo, que faziam trabalhos que não eram adequados para as necessidades daquela comunidade. Tinham coisas muito mais importantes a serem feitas, mas a organização nasceu para um determinado trabalho que estava fazendo com maior boa vontade, mas com uma baixa efetividade. Ou seja, o retorno social era pequeno. Bom, para isso é preciso conhecer também a política de assistência social. Ela se dividiu em dois lados, por lei. E por lei que eu digo é porque também tem o financiamento, o dinheiro que paga isso. De um lado a chamada proteção social básica e de outro a proteção social especial. A básica é aquilo que a maioria das ONGs fazem. É o pós-escola, né? O núcleo socioeducativo, atendimento do núcleo de convivência de idosos, né? Os NCIs. Enfim, são atendimentos de longo prazo. A pessoa tem dívida, faz lá atividades, são centros de intergeracionais. A proteção social especial tem média e alta complexidade. O que ela faz? Ela atende as pessoas que estão em situação de risco. Adultos, população de rua, criança, abuso, violência e abuso sexual, violência física, violência doméstica, violência contra a mulher. Tudo isso está na proteção social especial. São duas linhas. Então, quando vocês têm um trabalho social a fazer, vocês precisam classificar se esse trabalho vai estar na proteção básica ou se vai estar na proteção especial. Isso vai facilitar a linha de financiamento do trabalho de vocês. Aqui falando um pouco mais para as organizações, né? Bom, depois precisa entender como vai funcionar, começou já, mas como vai funcionar a assistência na cidade nos próximos 10 anos. Com a implantação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, nós fomos obrigados a implantar o CRAS. Sabe o que é o CRAS? É o Centro de Referência da Assistência Social. Se a gente for comparar a política do SUS, Sistema Único de Saúde, com a política do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, o CRAS poderia ser comparado a um pronto-socorro, a uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Por quê? Porque o CRAS está nas 31 subprefeituras. Ele é um centro de atendimento, onde o cidadão chega e diz o seguinte: eu estou com um problema. Como se fosse no hospital. Qual é o seu problema? O problema é que meu marido me bate. Ou meu problema é que meu filho está nas drogas. Ou meu filho está na rua. Ou eu estou sem dinheiro. Estou passando fome. Enfim. O CRAS, no futuro próximo, ainda não tem esse serviço dessa forma. Mas eu estou dizendo qual é o caminho que ele vai ter. Ele vai ter lá no computador todos os serviços e produtos existentes na área social, incluindo assistência, saúde, educação e assim por diante. E esse